Bom, pessoal, boa noite. É uma satisfação estar aqui com vocês, sobretudo num lugar tão bonito. Eu adoro coisas antigas. Esse local aqui transporta um pouco a gente no tempo. Não sei por que filósofo acaba ficando um pouco apegado a coisas antigas, talvez porque filosofia hoje seja uma coisa meio rara. Ninguém dá muito valor a ela, nós ficamos apegados a tempos onde a filosofia era mais valorizada. Bom, já fui muito bem apresentada. Meu nome é Lúcia, sou uma voluntária, uma entre muitos que trabalham para uma instituição chamada Nova Crop, que está em 60 países no mundo, cerca de 80 sedes no Brasil. É um trabalho voluntário, todos nós somos voluntários. Quando vocês entrarem lá no YouTube, que eu espero que entrem, não me digam que não sabem, porque é muito simples, entra lá no YouTube, digita Nova Crop no quadradinho, você vai ter 200 palestras gratuitas sobre o quê? Tudo. Eu não consegui ainda dar uma tônica para aquela página, tem tudo que vocês possam imaginar. Só faltou culinária lá, o resto tem. A história, literatura, tudo. Então, tá, obrigada. Então, nós fazemos esse trabalho transmitindo, da mesma maneira que recebemos, um pouco da arte de viver. É isso, filosofia é arte de viver. Pelo menos nasceu assim. Chegou um determinado momento da história que a gente distanciou um pouco teoria de prática. Então, hoje o que o homem pensa não necessariamente é aquilo que ele vive. Isso, para um grego, não teria sentido nenhum. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Então, a filosofia foi trazida por grandes homens do passado como soluções que eles encontraram para viver como ser humano. Então, imaginem vocês que a natureza espera muito de nós. Ela nos deu muitas ferramentas. Ela nos deu vontade, inteligência, amor. Ela não espera que a gente apenas sobreviva. Ela não espera que a gente apenas perpetue a espécie. Ela espera que a gente conquiste um patamar de vida humana. Se vocês pensarem no mundo atual, o que mais carecemos são dos seres humanos. Aqueles que já assistiram alguma palestra minha já conhecem exemplo, que esse exemplo que é manjado. Desafio vocês a ir buscar um ser humano completo, com valores, com integridade, com sabedoria. Eu vou buscar mico-leão dourado. É capaz de eu trazer meia dúzia, e vocês terem dificuldade de achar um ser humano nessas condições. Então, talvez seja o grande acidente ecológico do tempo atual. Não é a escassez de, digamos assim, animais ou vegetais, é a escassez de homens. E se você tem seres humanos, como diz lá a frase bíblica, tudo mais será dado por acréscimo. Porque ele garante a preservação de toda a natureza. Agora, se você não tem, não vai dar. Então, esse acidente ecológico que nós provocamos pela falta de valores, pela falta de seres humanos na plenitude da palavra. A filosofia é a arte de viver. Foi uma compilação de ensinamentos práticos para que o homem cumprisse com o seu destino, que é de ser humano. E trabalha com uma concepção muito importante. No nosso tempo histórico eu já aprendi, depois de apanhar muito, paguei caro por esse aprendizado, eu aprendi que nada é óbvio. Houve uma época que eu era mais imprudente, mais jovem, eu chegava nos lugares achando que todo mundo já sabia tudo. Eu cheguei à conclusão que hoje não é óbvio, por exemplo, que nós viemos para cá para sairmos maiores do que chegamos. Vocês concordam comigo que já não é mais óbvio? Que nós deveríamos ter essa meta de sairmos do mundo melhores do que chegamos e sermos fator de soma para a vida das pessoas à nossa volta. Que num determinado momento, quando chega lá no finalzinho, diante do portal da morte, a gente olha para trás e passa a dizer: as pessoas ficaram um pouquinho melhores porque me conheceram. E eu estou um pouquinho melhor do que eu era quando cheguei aqui. Ou seja, nós viemos para ser fator de soma. Nós viemos para crescer como seres humanos e dar exemplo e puxar as pessoas em direção à ponta da pirâmide. Então, isso, a partir desse princípio, a filosofia ensina as ferramentas que você tem que desenvolver para poder caminhar um pouquinho. Mas, lógico, nada é dado de graça, como diziam os chineses, o jantar não é grátis. Portanto, a filosofia não caminha por você. Seria muito útil, só que não tem quem faça isso. Quem te oferece isso provavelmente está manipulando. Ela aponta o caminho, quem tem que andar é você. Mas ela indica a existência de ferramentas muito preciosas dentro de nós. Se a gente não souber, não usa. E uma delas, hoje, que eu ouvi falar aqui, é a imaginação. Olha, eu vou falar para vocês. Uma das coisas que a gente mais carece, sabe por quê? Nós sofremos de preguiça mental. Você já ouviu falar disso? Preguiça já é uma coisa grave em si. Mas quando ela se reduz a não levantar da cama de manhã e a ser velhados, ela ainda não é a mais grave. A mais grave é a preguiça mental,
Porque é nesse campo que você se cria como ser humano. Se você não caminha aí, não fez nada, só sobreviveu. Todos os homens morrem, mas nem todos vivem, alguns só sobrevivem. Então nós vamos falar hoje sobre uma ferramenta, que é a imaginação. E essa ferramenta eu gostaria de colocar para vocês, na medida do possível, pelo menos preparei um pouco para isso, vamos adaptando a realidade de vocês, o que cada um espera, para que a gente pense na imaginação como seres humanos na nossa vida global e a imaginação como profissionais. Dentro da nossa profissão, eu acho que alguns aqui ainda são estudantes, né, da profissão que vão ter, como é que a gente necessita vitalmente de imaginação? Vou contar uma coisa para vocês. Platão dizia que qualquer coisa que você faça bem feito, qualquer coisa, se você parar para abstrair, você tira dali uma lei que serve para você fazer qualquer outra coisa, que também vai dar certo, porque existem certas leis universais que se refletem nas coisas e fazem dar certo. E quando você também faz coisas que não dão certo, você poderia abstrair daí uma reflexão que te mostraria coisas que você não deve fazer em campo nenhum. Não sei se eu estou sendo clara. Uma coisa que não deu certo na sua vida de empresária, de comerciante, de estudante, provavelmente se você pegar o princípio que você usou ali, não vai dar certo também na sua convivência familiar, não vai dar certo na construção do teu futuro, não vai dar certo em lugar nenhum, porque ali provavelmente você contrariou uma lei da natureza. Existe um exemplo que eu costumo dar para os meus alunos, que é quando construímos a sede de Nova Acrópole em Brasília. Foi uma coisa engraçada, vocês perderam esses tempos, foi bem interessante, porque tinha 2 pedreiros e o resto era de tudo. Voluntários, fazendo mutirão, então tinha médico, tinha engenheiro, tinha farmacêutico, tinha funcionário público, tinha de tudo, ninguém entendia nada de construção civil. E 2 pedreiros rindo da gente. Então, a gente ia fazer aquilo e cometia erros colossais. Né? Para mim, ficou uma coisa muito marcada, que foi fazer reboco de parede. Vocês já tentaram isso? Gente, isso é uma coisa complexa. Tem que ser analisado pela filosofia, porque não dá para entender como é que aquele pedreiro pega aquela colher, coloca aquela massa e puf, cola na parede. Vai fazer isso aí. Puf, puf, cai no chão. Puf, puf, cai no chão. 1000 vezes. Obviamente, quando eu consegui rebocar uma parede, eu brindei com champanhe e fui fazer outra coisa. Mas foi uma coisa interessante, porque aquele princípio, eu ficava olhando o que o pedreiro fazia. Uma certa distância da parede, uma quantidade de massa naquela colher de pedreiro, um certo impulso, tá cedo para vocês soltarem fogos para a gente, depois. Então, um certo impulso, puf, grudava. Aí eu ia lá, copiava. Distância, respiração, aquela quantidade medida de massa, puf, uma hora grudou. Passou-se o tempo. Um dia, eu fui conversar com uma pessoa, e essa pessoa me pediu para conversar, porque eu estava vivendo problemas pessoais graves, e ela estava muito ansiosa. Então eu fiquei olhando, eu vou ter que deixar ela falar um pouco para desabafar. Mas se falar muito, vai começar a chorar e não vai me ouvir mais. E quando eu responder, eu tenho que ser dura o suficiente para ela sentir feliz. Mas não pode ser dura demais, porque senão ela traumatiza. Já está traumatizada. E tem que dizer o que ela pode ouvir, porque se ouvir demais também não vai conseguir reagir. Se ouvir de menos vai ser ineficaz. Distância certa, quantidade certa, intensidade certa. Vocês acham que eu lembrei de quê? Da massa na parede. Eu recebi exatamente o mesmo princípio. Porque pedreiro eternamente vai ser melhor do que eu para rebocar a parede. Mas pegar um princípio universal que serve para tudo na vida, isso é filosófico. Você faz uma coisa bem feita e se abstrai dali um princípio que serve para tudo. Então hoje nós vamos pegar um pouco a ideia da imaginação complexa, porque quando estamos vivendo um momento histórico de tanta inércia mental, as pessoas querem tudo menos pensar, a imaginação dá trabalho. Eu já fiz leituras de livros em grupo lá em Brasília, gente, contar para vocês uma fofoca que sai aqui de Montes Claros. Vamos ler Platão. Vamos, todo mundo pega o livro, chegam contentes no primeiro dia. Terminou a primeira sessão, 10 páginas. O pessoal vem, professora, eu estou adorando esse livro, muito bom, sabe? Mas não tem um livro que seja um resumo desse, que seja mais facinho? Ou seja, o que as pessoas me pedem em geral é fast food intelectual, McDonald's platônico. Ou seja, tudo já processado, reduzido, facinho de mastigar. Ou seja, existe uma inércia terrível. O mundo precisa mudar. Como é que ele vai mudar se ninguém pensa em termos de mudança? Se não quebra paradigmas,
Você não para procurar soluções que não estejam dentro desse quadradinho ao qual todos estamos acostumados. E isso é imaginação. E vamos falar então um pouco desses dois mundos. Dentro da nossa vida como um todo, à medida do possível, que temos uma hora, na nossa vida como um todo e dentro da nossa vida profissional. No final, vamos poder, em geral, é mais produtivo na hora que vocês fazem perguntas, porque aí surgem coisas que eu não tinha pensado. Aí vocês me ajudam, porque na próxima palestra eu já incluo isso. E a gente consegue fazer uma discussão mais dinâmica. Então, eu vou tentar não deixar vocês dormirem, embora os mosquitos estejam me ajudando muito. Mas vou tentar evitar que vocês achem cansativo. Tá? Vamos lá, vamos juntos. Não esqueçam, dá uma olhada lá no YouTube, tem muita coisa boa. Ainda não temos nova por aqui, mas uma hora chegamos por aqui. Bom dia, Belo Horizonte. Visita lá, dá uma olhada. Entra no site, vê onde tem na cidade mais próxima. Eu não tenho isso de memória. Tá? Vamos lá. Meu coisinho. Então, poder da imaginação. Lá vem o eu com uma coisa que tem mania de fazer, que é a etimologia, de onde vêm as palavras. Imaginação vem do latim imago, que é a imagem. É a capacidade de visualizar imagens. Mas visualizar significa você construiu essa imagem. Você não pegou emprestado de ninguém e só visualizou o que todo mundo visualiza. Você construiu uma possibilidade nova. Ou seja, a capacidade de visualizar no presente aquilo que serão fatos no futuro. De uma certa maneira, o que nós vivemos hoje, alguém visualizou lá no passado e concretizou. Tanto para bem quanto para mal. A história vai rodando em cima da imaginação do passado e a concretização do presente. E o futuro já está se esboçando aí no plano das ideias. Então vamos entender como é que um cidadão chamado Platão pensava essa história de imaginação, que é uma coisa chamada teoria das ideias. Se vocês virem lá no YouTube, uma das coisas que eu mais explico é isso. Platão viveu há 2.400 anos. Ele é mais atual até do que o jornal de hoje. Às vezes eu acho que ele leu o jornal de hoje, porque ele falando de políticos é um arraso. Dá até para você identificar quem é. É um arraso. Imagine que é como se a psique humana tivesse meia dúzia de fatores que não mudaram. Se você é egoísta andando de biga romana ou de avião a jato, a biga e o avião não são o essencial. O essencial é que você é egoísta. Isso não mudou quase nada. Ah, os tempos mudaram muito. Olha, mudaram os veículos nos quais você desenvolve o seu egoísmo. Mas ele está aí do mesmo jeito. Acho que alguém sofria por causa de biga ou sofre hoje por causa de avião a jato? A gente sofre por egoísmo, por problemas de convivência, por não saber lidar com a perda, não saber lidar com a dor, não saber lidar com as coisas da vida. Convivência é um inferno. Você não pode viver com as pessoas nem sem elas. Não é assim? E aí fica aquele drama. As pessoas sempre sofrem pelas mesmas coisas. E alguns procuraram soluções e encontraram ideias muito boas, que nós podemos herdar. Portanto, um elemento fundamental. A gente está falando de um cidadão chamado Platão, que viveu há 2.400 anos. Não está desatualizado esse livro, não? Porque tecnologia não dura nem 10. Não é isso? Vou te dar um livro de informática de 10 anos. É peso de papel, não vale mais. Aí eu digo que vou trazer para vocês um livro de 2.400 anos e está atualíssimo. Platão é muito atual. Tem um conhecimento muito profundo da psique humana. Então ele ia falar sobre uma coisa interessante. Cadê? Aqui. O plano das ideias. Num determinado momento, a vida te pede para tomar decisões. Nesse momento, você constrói essas decisões no plano das ideias e depois as concretiza. Imagina, por exemplo, uma mesa. Hoje as mesas são tão tecnológicas que é até difícil dar exemplo. Mas é muito difícil que alguém construa uma mesa como essa sem ter pensado nela primeiro. Como assim? Ela não existiu primeiro na mente de quem a construiu? As coisas primeiro existem como ideia, depois concretizam aqui. Aí é um bom marceneiro, fica mais parecido com a ideia. É um péssimo marceneiro, fica bem diferente. Aí ele vai melhorando como marceneiro, vai se aproximando da ideia. Vai cada vez fazendo uma ponte entre o plano das ideias e o plano concreto, mas eficiente. Porque as coisas nascem no plano das ideias. Aquelas são só sombras. Então, tudo que você tem a viver no futuro, você tem que construir no plano das ideias agora. Porque se você não construir, vai absorver um modelo social que, de repente, não é o que você quer. E daqui a pouco você está fazendo coisas que não produzem os resultados que você espera. Em suma, uma imagem às vezes fala mais do que 1000 palavras. Você está dentro de um veículo, que é isso aqui, dentro do mundo. Ou você está no banco da frente guiando esse veículo, ou você está no banco de trás de olhos vendados, sendo guiado por alguém e não sabe para onde nem para quê. Ou seja, ou você se guia pelas suas ideias, ou você guia pelas ideias de alguém.
que talvez não sejam tão boas, e talvez não gerem os resultados que você gostaria. Entende? Então, se for parar, aliás, eu espero honestamente, vou fazer vocês todos fazerem promessa de escoteiro, que vão fazer essa reflexão. Quantas ideias que estão dentro da minha cabeça são realmente minhas? Quantos pensamentos são meus? A gente chega a um momento tão mecanizado que até os sentimentos não são meus. Você já viu que tem sentimento na moda? Todo mundo com raiva de fulano. Agora não, todo mundo gosta de ciclano. Aí você vai ver, por que eu gosto? Nem conheço fulano. Por que eu tenho ódio? Não sei nem quem é ciclano, não, mas está na moda. Gostar, rejeitar. Está na moda pensar da forma A, B ou C, e às vezes fica difícil você quebrar esse paradigma, esse modelo social. Aí fica executando as ideias da moda e dão resultados desastrosos. Ou seja, a gente não deveria abrir mão do trabalho de pensar a nossa vida. Vocês percebem que, em geral, a gente abre. Você pensou o seu futuro? Não, meu pai já tinha pensado tudo. Não, esperavam tal coisa de mim. Olha, não dá para transferir isso, não. Não dá para transferir. Pensar a sua vida, e vou dar uma má notícia para vocês, não é uma coisa que você faz só no 1º de janeiro. Faz todo dia. Cada vez que apresenta uma situação nova para você, tem que pensar. Uma pessoa vem e te diz, olha, eu preciso de ajuda porque estou com problemas na faculdade. Você vai responder uma coisa, que é para aquela pessoa. Você vê a outra dizendo a mesma coisa, fazendo a mesma questão, a resposta é outra. Vocês já devem ter ouvido falar de um mestre oriental chamado Siddhartha Gautama, ou Buda, que um dia diz que veio um jovem para ele e perguntou, mestre, existe Deus? Ele disse, não. Aí veio outro e disse, mestre, existe Deus? Sim. Aí veio o outro e perguntou, existe Deus? Talvez sim, talvez não, você que vai ter que descobrir. Aí um jovem discípulo dele que estava ouvindo, Ananda, falou, você enlouqueceu, Buda, que negócio é esse? Isso é incoerente. As 3 perguntas são iguais, como é que você responder coisas diferentes? As perguntas são iguais, mas as pessoas não. O primeiro que me perguntou era um implicante contestador. O que eu dissesse, ele ia pensar o contrário. Então eu disse não. O segundo confiava em mim. O que eu dissesse, ele ia levar a sério. Então eu disse sim. E o terceiro era um teimoso, que qualquer coisa que eu dissesse, ele não ia aceitar, ele ia ter que pensar. Então eu mandei ele pensar por si próprio. Entende? Mas, no fundo, a resposta que ele deu foi a adequada para cada um. Não poderia ser a mesma. Se eu for no médico homeopata, eu entro com gripe, você entra com gripe. A gente sai com 2 receitas diferentes. Porque você é um ser humano A com gripe. Tem a tua história de vida, tem um monte de coisa. Eu sou um ser humano B com gripe. Isso dá um resultante totalmente diferente de medicamento. Então, essa especialização, isso é inteligência, imaginação, que vai fazendo você comportar diante de situações aparentemente parecidas de uma forma ímpar e irrepetível. Que aí exige pensar. E gostar, e curtir pensar. Achar uma maravilha. A gente senta aqui e vai conversar a respeito das decisões que eu penso para o futuro, porque penso. E curtir isso. Vocês percebem que as pessoas hoje consideram o estudo, o conhecimento, como um obstáculo, um estorvo para passar no concurso, para passar no vestibular? Se eu tivesse um jeito de passar sem ter que estudar esse negócio, seria melhor. Você já viu o ser humano não gostar do conhecimento? Não gosta. É um obstáculo. Bom, onde vamos chegar dessa forma? O que nos garante que somos realmente humanos? Então, vamos lá. Essa questão, Platão dizia, então, o que você pensa, inexoravelmente vai virar fato. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso, gente, porque até no campo da medicina oriental, e hoje o Ocidente também está se dobrando essa ideia, parece que as doenças vêm do plano mental. Convicções, percepções erradas. A medicina indiana, a Ayurveda, falava que coisas como, por exemplo, o ódio impactava no coração, era danado para dar problema cardíaco. Egoísmo é danado para dar o quê? O que vocês acham? É uma doença que é bem parecida com o egoísmo. Uma célula que não pensa em ninguém, só pensa nela, ela vai provocar o quê no teu organismo? Está vendo? Vocês sabem? Isso eles chamam de relação psicossomática. O que você pensa, seja psique, mente, emoções, cai no plano físico e impacta no teu organismo. Agora, será que é só o que acontece biologicamente com você, e não os fatos da tua vida? Ou seja, as tuas relações, o teu sucesso profissional, a maneira de conduzir as pessoas, tudo é a mesma coisa, nasce no plano mental. Então, saber que o esboço que você está construindo na sua mente vai ser o que você vai viver amanhã. É seu mesmo? Você tem certeza?
Ou você clonou do que está na moda? É seu e você reflete, refaz isso, cada vez que aprende um pouco mais? Não dá para transferir essa responsabilidade. É de construir a sua vida com ideias próprias. É chato isso? Ah, não, é uma curtição. Isso é ser humano. Construir as ideias que amanhã você vai viver. Pensá-las. Dia desse, uma pessoa que se irritou comigo na internet, algum de vocês viu? Porque eu falei que a música de má qualidade influencia mal as pessoas. Mas não falei que música era. Não falei. Simplesmente disse. A música de má qualidade influencia a consciência das pessoas. Baixa a consciência. É pessoa, você está falando que isso é bom, música clássica. Eu não falei música clássica. Que mania de botar rótulo nas coisas. Se você me perguntar, você gosta de Beethoven? Eu vou te dizer o que é de Beethoven. Essa sinfonia eu acho boa, mas tem uns quartetos de cordas que eu acho uma chatura. Me mostra aí o que é que eu vou ver. Eu não rotulo Beethoven. Tudo que é Beethoven é bom. Não, Beethoven tinha chatura. Fulano. Diz aí o que de fulano. Eu vou ouvir, se não conhecer, eu vou olhar. Ou seja, não vou rotular e colocar tudo num pacote só, porque nada é assim, né? Cada coisa é única e repetível. Então aqui eu gosto de Renato Teixeira, ali de tal coisa de Wagner, tem coisas de Wagner que são chatíssimas. Ali eu gosto de Almir Sater, ali eu gosto de Mozart. Mas uma coisa que eu ouvi, questionei, pensei, disso eu gosto. Não é assim, por pacote, por empacotamento, por categoria. Hoje é um negócio fácil isso. Eu gosto de fulano. Você já ouviu tudo de fulano? E por que você gosta? O que ele te transmite? Não sei não, coloco lá e vou estudar aquilo como música de fundo. Eu acho legal, a gente nem ouviu nada. O pior é que a gente não faz isso só com música, faz isso com tudo. Eu gosto de Ciclano, então tudo que ele fizer tá bom. Não tá. Ciclano é dual, tem horas que ele está certo, tem horas que está errado. E todo mundo que vai aparecer na tua vida é assim também. Não dá para rotular e colocar tudo num pacote só. Ou seja, pensar é indispensável. Tá? Então, continuando na nossa história, quando você olha para uma coisa, estabelece uma reflexão em cima daquilo, pensa e chega a uma conclusão, e essa conclusão você começa a viver em função dela, isso é imaginação. Quando você estabelece uma ideia, pensa, mas não vive, isso virou fantasia. Posso dar mais um exemplo prático? Vocês estão com cara de que já estão cansados de exemplo prático. Mas tem que ter, porque senão a gente fica falando de coisas do outro mundo. Tem uma história que gosto de contar, que uma vez eu estava andando e tinha os guichos daqueles jogando água. E esses guichos, eu olhei para as gotinhas assim, estavam bem barrentas. Aí eu lembrei de uma frase de uma filósofa do século XIX, Helena Blavatsky, que ela dizia que a existência de um único homem prova a existência de Deus, assim como a existência de uma única gota d'água prova a existência do oceano. Eu nunca tinha chegado à conclusão de que isso era verdadeiro ou não. Estava aí sob júdice, né? Estava pensando. Aí eu olhei para aquela gotinha dos bichos, toda barrenta, e falei, esse negócio não lembra o oceano de jeito nenhum, todo sujo. Alguma coisa na minha cabeça fez plim. Não lembra, porque tem um monte de coisa nessa gota que não é água. Se você tirar tudo que não é água, lembra sim, é bem parecidinho. Aí eu pensei, bom, o homem não parece com Deus, porque você tem que tirar tudo que não é homem. Tudo que é animalizante, tudo que é instinto, tudo que é grosseria. Tira tudo que sobrou, lembra sim, é parecidinho. Só tirar o que não é humano. Mas uma reflexão desse tipo em cima de uma gota d'água, em cima da flor que nasce no seu jardim de manhã. Ela te ensina alguma coisa, senão para que ela existiria? Tudo é pedagógico, a natureza é pedagógica. Através daquilo você vê um pouco de si próprio, entende um pouco o sentido da vida. E essa imaginação, então, é pensar sobre as coisas e estabelecer ideias. De tal maneira que eu chego para você e pergunto, por que você pensa de tal maneira? Porque um dia eu estava andando na rua, vi a gotinha, pensei tal coisa, eu cheguei a essa conclusão. Ah, eu não sei não, alguém me disse e eu gravei aí. Isso é clonagem. E a gente morre de medo de ser clonado, já foi. Isso é clonagem. Você não sabe dizer a procedência das suas ideias. E às vezes a gente pega por inércia, já está pensado, não deixa eu pegar, não vou ter esse trabalho. E muitos equívocos são clonados aí. Muitos. Né? Então, diferença entre imaginação e fantasia, um elemento fundamental que eu gostaria que vocês entendessem. Vocês já tiveram alguém na família, ou vocês mesmos, que estudaram piano? A minha filha, minha filha estudou piano. Foram 2 anos tocando só tan, 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 tan. E são 2, tan, 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 tan. Enlouquecia ela, o vizinho, a mim, todo mundo, até que lá pelo 3º ano ela começou a tocar outra coisa, deslanchou de uma hora para outra. Ou seja,
Se eu penso, vou tocar piano, até isso chegar à prática, dá trabalho, tem calo no dedo, o vizinho reclama, é complicado. Então eu fecho os olhos e imagino que eu já estou tocando piano. As pessoas estão me aplaudindo de pé, eu sou uma concertista. Isso me traz uma certa satisfação e não dá trabalho. E eu fico aí. Isso é fantasia. É tão mais fácil que te rouba da realidade. Você se realiza e dá um tipo de satisfação sem ter trabalho simples, né? E como a vida é muito frustrante, as pessoas fogem desse plano da fantasia e ficam aí, porque aí é rápido. E isso, inclusive, é muitas vezes manipulado pelos meios de comunicação. Ou seja, as pessoas se realizam por fantasias coletivas, ou não. Percebam, isso é importante, porque a gente está vendo isso todo dia. Belo dia cheguei no meu trabalho, porque eu sou voluntária também da empresa, todos nós temos que sobreviver. Pela própria me remunera. Então, eu estava no meu trabalho e as pessoas estavam consternadas falando sobre o que tinha acontecido com a Maria Lúcia. Gente, vocês viram? Nossa, coitada da Maria Lúcia. Eu falei, é parente de alguém. Deixa eu lá oferecer a minha solidariedade, ver o que foi que aconteceu. Gente, quem é a Maria Lúcia? Precisa da minha ajuda? Posso ajudar em alguma coisa? O que foi que aconteceu? Ah, mas você é muito alienada. Maria Lúcia é personagem no Novela das Oito. Você não viu o capítulo de ontem? Mas aquilo era tão vívido, gente. Era tão vívido, eles estavam realmente sofrendo por uma fantasia coletiva. Então vocês imaginam o mecanismo que leva as pessoas a fazerem isso? A vida é frustrante. Ao invés de você resolver a frustração da vida, você desdobra. O que vocês acham que um bandido, bandido é assaltante, batedor de carteira, é um cidadão que se beneficia muito da fantasia? Você não está entendendo essa relação não, né? Mas o cidadão entra num ônibus, coloca o dedo, coloca a mão no bolso do outro, tira a carteira, coloca a mão no outro bolso, tira o óculos, coloca a mão no bolsinho daqui da frente, tira o lenço, e o cidadão não vê. Onde que ele estava? Estava imaginando que era o galã da Novela das Oito, é claro. Estava desdobrado. E essa fuga, você olha para as pessoas, você vê que elas só estão de corpo ali, a mente desdobrou. Porque não suporta uma vida que ela não consegue transformar. Isso é fantasia. Fantasia é vício. Daqui a pouco você vê a pessoa lá está quase que o tempo todo desdobrada. Aí vem a dispersão, a desatenção, a falta de imaginação, que é o que nos interessa. Então, imaginação e fantasia é uma diferença fundamental. Cuidado, porque fantasia é vício. E pode gerar, inclusive, distúrbios que são difíceis de reverter. Porque a realidade não fica atraente. Aí você foge, você desdobra. A imaginação é um planejamento do que vai acontecer amanhã. Imaginação mais vontade, então, é o poder do homem. Se eu estou imaginando uma coisa hoje, amanhã tem que ser obra. Senão, eu já estou fantasiando. Se eu imagino uma coisa hoje, amanhã eu estou tentando fazer. Porque senão, eu já estou fantasiando. É importante diferenciar. Eu passei o dia inteiro pensando sobre o que vai ser o meu futuro. E amanhã, você fez o quê? Amanhã eu comecei a pensar outras coisas, porque esse futuro não estava muito bom. Quando é que você vai começar a executar? Não sei, a hora que der. Mas depois da manhã eu vou pensar de novo. Já está na fantasia. E aí gera pressuposições do que os outros pensam, do que os outros acham de você. Começa a gerar um processo bem circular. Vocês conhecem o caso do rapaz que furou o pneu na beira da estrada e não tinha estepe, não conhece? Aí ele vê uma casinha na beira da estrada e vai lá pedir socorro. No meio do caminho ele pensa, vou bater, o cidadão vai abrir, vai perguntar, o que o senhor quer? O meu pneu não tem o estepe. Eu sou responsável, por que não olhou o estepe? Ah, porque eu não tive tempo. Mas como que o senhor sai para viajar sem ter tempo? Não, eu estou aqui lhe pedindo ajuda, o senhor é muito desaforado. Desaforado é o senhor que foi bater na minha cara. Eu sei que ele desenvolveu uma fantasia na cabeça dele. Quando ele bate na porta do cidadão, o cidadão abre, ele, o senhor não me chama de desforado, não, o senhor me respeita. Eu sou um pai de família. Ou seja, vocês percebem. É uma outra coisa importante perceber. A visão que tem dos outros, o que esperam dos outros, o quanto já derivou para o campo da fantasia. Isso gera vitimização, mania de perseguição, um monte de coisas. Tá? Então, a imaginação é prática. E a imaginação e a vontade são o maior poder que o homem tem. Então, alguém pensou, levantou e executou. E assim a história gira. Se as pessoas não pensam e não têm determinação para plasmar os seus pensamentos, a história não coisas. Com biga, com avião a jato, com não sei o quê. Os meios mudam, mas os fins não. Está todo mundo trabalhando para o seu egoísmo, todo mundo trabalhando, desconsiderando o interesse do outro, todo mundo trabalhando mecanicamente para as mesmas coisas. Cá entre nós,
Se vocês forem para diferentes lugares do mundo, depois a gente conversa. Eu duvido que vocês encontrem um ser humano tão diferente assim em qualquer lugar do mundo. Você vai encontrar uma roupinha, assim, uma caracterização cultural um pouco diferente. Mas, na essência, são pessoas egoístas, trabalhando com seus interesses pessoais e ignorando a humanidade. Isso falando diferentes idiomas, com caracterizações culturais diferentes. Você acha que tem alguém no mundo que não esteja nessa? Ou seja, muda muito pouco se você não muda a sua capacidade de imaginação e de vontade. Na verdade, não muda nada. Eu só estou indo para um abismo de egoísmo, de desintegração, de exclusão do outro. Se eu estou indo para um abismo, é melhor ir de bicicleta, porque se eu for de Mustang eu chego mais rápido. Então, a mudança da bicicleta para o Mustang pode não ser muito boa se eu não mudei por dentro. Entende? Você está indo para um abismo, vai a pé. Demora mais. O Mustang vai te levar rapidinho lá. Então, não necessariamente os meios são bons quando você não tem fins humanos. Isso é a verdadeira mudança. Entendem essa ideia? Então, às vezes o pessoal pensa, a gente evoluiu muito, porque saiu da biga e veio para o avião a jato. Se não que comandava a biga, como é que ele era? Será que ele não se entendia melhor com o seu vizinho do que o piloto do avião a jato? Será que ele não considerava mais sua equipe de trabalho? Então, olha, mudaram os meios. Meios de comunicação. Um monte que a gente tem. Para comunicar o quê? Vocês percebem que a gente tem um monte de meios para não dizer nada? Porque ninguém tem nada para dizer? O que você vê? Passando pela rua, assim, lá em Brasília tem um parque que é ótimo para fazer essa experiência de campo. Você vai andar lá no domingo, as pessoas estão sentadas no gramado, você anda bisbilhotando o que as pessoas estão falando. Você deve ter algum lugar aqui para fazer isso também, não é? Imaginem comigo já para ir treinando. Se vocês fizerem isso, a maioria dos assuntos vão ser o quê? Falando mal de alguém. A pessoa mais necessária do universo é o ausente, porque se todo mundo estiver presente, não tem assunto. Confúcio dizia, os homens vulgares falam de pessoas, os homens comuns falam de coisas, os homens verdadeiramente humanos falam de ideias. Você vai encontrar alguém falando de como conquistar um amor mais puro, mais verdadeiro, como ser mais fraterno. Você sabe que é raro? E aí entra a seara humana. A imaginação nos ensina a trabalhar com essas coisas conscientemente. Tá? Então, fantasia tem mais um desdobramento aí, que é: primeiro, quando você pensa e não faz. Segundo, quando você faz e acha que a ideia é sua, não é. Isso também é um tipo de fantasia. Você tem aqui um passarinho chamado cuco? Não? Não conhecem? Cuco é um bichinho danado, porque ele vai lá e derruba os ovos do ninho de outro passarinho e coloca os dele. Aí o passarinho vai lá, choca aquele ovo, tem aquele trabalho todo, uma hora nasce um bichinho com cara de cuco, que é um passarinho enorme. Não tem nada a ver com o pai nem com a mãe. Ou seja, ele choca o ovo de cuco, o cuco coloca a ideia lá e vai embora. Você percebe que muitas vezes o que a gente faz é chocar o ovo de um pai de um passarinho, que a gente não sabe nem quem é, desenvolvendo ideias que são de outros, não são nossas. Plasmando coisas que às vezes não contribuem para a nossa expectativa, para a nossa esperança de um mundo melhor, para a nossa construção de um ser humano melhor em nós mesmos. Quando você vê nascer o filhote de cuco, não é seu. Ou seja, esse elemento é muito comum na nossa sociedade. Também é uma forma de fantasia. Eu acho que essa ideia minha não é. Estou trabalhando para concretizar uma coisa que é o ovo de cuco. Isso também é um tipo de fantasia. Continuando. Vocês estão anotando alguma coisa para perguntar? Não estou vendo ninguém anotando nada. Então, entrando um pouco nesse campo, só fazendo um paralelo com o campo profissional, uma das coisas mais importantes na vida da pessoa é o planejamento. Na vida profissional também, planejamento. É uma questão fundamental. Vou dar para vocês uma dica que eu dou no meu curso de planejamento de tempo, que é uma coisa terrível, tem que fazer. Se você for planejar a sua vida, não planeja só o que você vai fazer esse ano, que é o que a gente faz no 1º de janeiro. Planeja o que vai fazer na vida inteira, depois o que vai fazer na década, o que vai fazer nesse ano, nesse mês e amanhã. E tem que estar tudo como círculos concêntricos, tudo enquadradinho. Você sabe que quando você pensa a sua vida toda, a maioria das coisas que estão te afligindo deixam de existir? Onde eu quero chegar no final? Daí vai enquadrando o médio e o curto prazo nesse objetivo de vida. Então, planejamento para um profissional, por exemplo, é uma questão estratégica fundamental. Ela é vital, não é só técnica.
Um bom planejador para quem tem uma empresa, para quem tem um empreendimento qualquer, para quem tem um comércio. O bom planejador não é um cidadão que tem vários parâmetros técnicos. É uma pessoa que tem uma capacidade de imaginação invejável. Uma pessoa que sabe planejar o futuro, quer de uma empresa, quer da sua vida pessoal, ela tem que ter os 3 tempos na sua mão ao mesmo tempo, gente. Passado, presente e futuro. O tempo todo na sua mão. Sabe como? Passado como memória, presente como atenção e futuro como imaginação. Tem que ter essa equação do tempo toda na sua mão. Um bom planejador é aquele que observa o que já aconteceu, as soluções que foram tentadas e que não deram, aprende das entrelinhas do passado. Existe uma coisa que é importante você dar uma visitada no passado e ver o que essas coisas queriam te dizer. A gente às vezes pendura uma etiqueta e diz, não quero pensar nisso porque foi muito doloroso. Aí tem uma coisa chamada trauma. Aí tem que repetir a experiência, porque a vida é pedagógica. Então visitar o passado, estar atento ao presente com todos os seus detalhes e todos os seus pontos de vista e imaginar no futuro coisas inusitadas, não é o caminho para onde todo mundo está correndo. Isso dá certo no empreendimento, isso dá certo na sua vida. Vamos falar um pouquinho o que seria essa memória, o que seria essa atenção, o que seria essa imaginação que trabalha com o futuro. Esses são os 3 tempos. Einstein, aliás, muito entre nós, ninguém sabe o que foi que Einstein disse. A internet já inventou frases que dá para fazer 3 Einsteins, não é isso? A gente nunca sabe, nunca se sabe, mas dizem que ele disse o seguinte, que se você sempre repete as mesmas causas, não pode esperar que venham novos efeitos. As mesmas causas sempre virão os mesmos efeitos. O ano que vem vai ser melhor. O que você vai fazer para ser melhor? A mesma coisa. Não vai ser melhor, vai ser a mesma coisa. Vocês nunca tiveram curiosidade quando as pessoas chegam para vocês e dizem, no futuro você ser um grande empresário, você ser um grande artista, você ser um grande músico. Aí você pergunta, o que você está fazendo no presente? Nada. Estou esperando dar sorte. Estou esperando aparecer a oportunidade. Olha, a oportunidade de aparecer não vai ser para você, vai ser para quem se esforçou. Eu, quando era garota, eu tinha uma implicância com pessoas que queriam adivinhar o futuro, para eu dizer, pergunta para mim, eu faço pela metade do preço. Considerando uma pessoa que não faz nada, que é inerte, que não se propulsiona, não se movimenta para construir o futuro, daqui a 10 anos você vai estar o mesmo, 10 anos mais velho. Coelhos não saem de cartolas, a menos que você tenha colocado ele lá dentro antes. Então, isso é uma coisa muito importante considerarmos. Nós temos que planejar para sermos melhores amanhã do que somos hoje. Isso no empreendimento, nos nossos relacionamentos, na nossa vida pessoal. Como é que vocês já ouviram falar dessa palavra? Vou planejar a minha vida. Eu vou planejar um tempo para a rotina, aquilo que eu tenho que fazer sempre, me alimentar, dormir, para a manutenção daqueles empreendimentos que eu já comecei e para a expansão, para que amanhã eu seja melhor do que eu fui hoje. Porque senão eu não saio do lugar. Estou mantendo o mesmo perfil pela vida fora e apanhando pelas mesmas coisas. Então, quem planeja tempo tem que ter rotina, manutenção e expansão. Senão você não cresce. Isso tem que ser considerado por um bom planejador. Ah, eu não sou empresário, não tenho um empreendimento para planejar. Você é um empresário que está planejando a sua vida. A vida humana é um empreendimento ousado. Ousado. A vida espera que nós sejamos justos, equilibrados, honestos. Isso é difícil, é beça. E ela espera isso de nós, nos fez para sermos humanos. Tá? Então tem infinitas aplicações. Lembre, o princípio da massa que cola na parede. Serve para isso e para 1000 outras coisas. Continuando então, já falei para vocês sobre essa questão de que a medicina tradicional diz que as doenças nascem do plano mental, os fracassos também. E os sucessos também. A construção, quando você vai lá, confessa para mim, vocês fazem listinha de o que eu vou fazer no dia 1º de janeiro? Esse ano vai ser diferente, eu vou fazer isso, aquilo. Aí cheguei no final do ano, não fiz. O que eu faço? Planejo a mesma coisa para o ano seguinte. O que vai acontecer? Não vou fazer de novo. Sabe por quê? Você não se planejou para conquistar a matéria-prima. Você não planejou o ser. Só planeja o fazer, o ter. Então eu planejo que vou viajar para a Europa. Não viajei. Sabe por quê? Porque eu sou um gastador, sou um perdulário, não faço uma economia pessoal eficiente. Eu me planejei para corrigir isso? Não. Então eu não vou de novo. Planejar o ser.
Planejar o que você vai conquistar de possibilidades de ação sobre a vida. Esse é o planejamento mais eficaz. O resto será dado por acréscimo. Então, no plano mental nascem tanto sucessos quanto fracassos em todos os campos da vida. Se vocês virem, eu tenho uma série, inclusive, que eu falo sobre ela no YouTube. Caibalion egípcio. Gosto muito. Peguei o livro e fiz uma palestra por capítulo. São leis de organização do universo segundo os egípcios. A primeira delas é: o universo é mental. O resto é só consequência. O que realmente acontece aí, o resto é só consequência. Bom, o homem imagina, que pensa, que sente que os princípios e valores são seus inimigos. Pois você imagina que os seus pensamentos são seus, que os seus sentimentos são seus, e imagina que se você mudar, as coisas vão ficar complicadas. Sabe o medo do êxito? Você já percebeu você se boicotando por medo do êxito? Vai que eu faço esse trabalho e dá certo. Amanhã eu vou ter que trabalhar o dobro, vai ter mais clientes, mais gente vai me requisitar, tenho que acordar mais cedo. Ih, deixa eu dar um jeito de fazer isso não dar certo. Aí você fica que nem aquela Penélope do mito do Ulisses. De noite vai lá e desfaz o tapete que você teceu durante o dia. Ou seja, nós muitas vezes achamos que as qualidades vão bagunçar a nossa vida. Se eu for mais fraterno, como é que eu vou ficar rico? Fraternidade atrapalha ganhar dinheiro, será? Se eu for generoso, como é que eu vou fazer para juntar o capital que eu quero? Generosidade atrapalha a ter sucesso na vida. Essas coisas não são más. Um razoável êxito, um razoável sucesso material é humanamente desejável. Agora, os valores atrapalham? Será? Vocês percebem o que está acontecendo com a internet? Me digam uma ideia mais brilhante nos últimos 20 e tantos anos do que a internet. Esse negócio não é brilhante? Sabe o que está acontecendo com a internet? Recentemente o governo do Reino Unido falava sobre isso. Cerca de 50% do que circula lá dentro é fake. Ou seja, tantos defeitos morais entraram dentro da internet que hoje a internet ninguém está confiando mais. Ou seja, ela está se autodestruindo por causa de defeitos morais. De tal maneira que não tem mais credibilidade, não dá para ter. Você pesquisa na internet, depois tem que pesquisar a fonte da tua pesquisa, depois pesquisar a fonte do site que você pesquisou a fonte da sua pesquisa. Se você não fizer isso, você pode estar copiando bobagem. Então, qualquer coisa, por muito boa que seja do ponto de vista de um empreendimento, se não há aí valores, ela se autodestrói. Porque qualquer coisa necessita de valores para a sua manutenção. Uma boa ideia se destrói. E a internet é uma excelente ideia. Está chegando a um ponto tal que está se tornando nociva, ninguém sabe mais se movimentar aí dentro. 50% fake? Vocês imaginam? Metade do que vocês leem não é verdade? E hoje nós estamos girando em torno dessa estatística. Bom, então valores nunca atrapalham, mas nós acreditamos nisso. Isso boicota o nosso crescimento. Sabe o que eu estou querendo dizer com tudo isso? E é importante que vocês vejam qual é a ideia que está por trás disso. Estou querendo que vocês entendam por que na prática a gente não faz as coisas que nós acreditamos que são boas. Eu acredito que ser justo é a melhor forma de viver no mundo. Você acredita mesmo? Sócrates dizia: age para que eu te veja. Aí coloca você no meio do engarrafamento. Você diz: não, aqui não dá para seguir o princípio de Platão, não. Platão não sabia que engarrafamento a gente tem que dar umas fechadas, senão a gente não anda. Ele não tinha engarrafamento, não teria sentido? Não tinha, então aqui é do meu jeito, não é isso? Eu chamo isso de caixa 2 mental. Tem uma ideia que você acha que é a sua ideia, mas na hora de agir mesmo entra um negócio clandestino aí no meio do caminho, e você não faz oficial, você faz o campo negro. Ou seja, não executa as suas ideias, não traz as suas ideias para a prática. Isso é importante saber. Traz para a luz as coisas que estão regendo a tua ação. Pensa, por que eu fiz tal coisa? Qual foi o pensamento que me ocorreu aí? Mas eu não acredito nisso, então por que fiz? No final do dia, eu bati o carro, discuti com outro motorista, se fizesse do jeito que Platão fala, não teria sido melhor? Então isso é falso. Nós trabalhamos muito com caixa 2 mental. Então saber quais são as ideias que estão regendo a nossa ação. Ou você pensa, ou é pensado, e não sabe por quem, nem sendo levado para onde. Cai na massificação mental. E isso é muito comum. Eu acredito que tal coisa tem que ser assim. Você acredita mesmo? Você levou isso às últimas consequências?
Eu acredito que se não for pela violência não funciona. Acredita mesmo? Você pega essa pessoa para fazer um diálogo, em 10 minutos você percebe que ela não acredita em nada. Nunca pensou sobre aquilo. Ela fundamentou em cima de ideias do coletivo. Minha filha, uma vez, quando ela era pequena, fazia jardim de infância, eu descobri que no colégio eles estavam colocando as crianças de 4 anos de idade para fazer musicalização com aquelas músicas daquele conjunto El Chan. E coisas do tipo. Aí eu fui muito calmamente, eu sou um cidadão calmo, fui lá falar com a equipe pedagógica. Eu falei, olha, eu não gostaria que a minha filha fizesse isso, porque é uma erotização precoce da infância, isso não é hora para ela fazer isso. E blá, 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 blá. Ela falou, mas minha senhora, você vai fazer com que a sua criança fique diferente das outras crianças. Eu falei, minha senhora, o que eu mais quero é que a minha filha tenha coragem de ser diferente dos outros, quando os outros estão errados. Que tanto pavor de ser diferente. Você percebe que a sociedade as pessoas têm pavor de serem diferentes? É solidão, é medo de ser rejeitado, é medo de não encontrar o seu espaço no mundo. Então eu vendo a minha identidade para ser aceito. Isso é massificação, né? Isso é mecanicidade. Então é melhor ir para o abismo com a multidão do que se salvar sozinho. Não é? Não. Mas aí há que ter coragem de encontrar seu próprio caminho e ir, ainda que sozinho. Porque quem mudou os rumos da humanidade fez isso, foi sozinho, depois todo mundo saiu correndo atrás. Ou não foi assim? Vocês já viram uma massa de uma hora para todo mundo resolver ir para um novo caminho? Não, foi um. Que pensou e foi, aí o pessoal correu atrás. Está todo mundo desesperado para alguém que pense e construa a sua vida. Dá trabalho, as pessoas têm medo. Então, falando daqueles 3 potenciais que falávamos, a memória, ela não toma elementos estigmatizados do passado. Ah, isso aconteceu porque a economia estava ruim. Foi só isso mesmo? Ou você foi descuidado em uma série de detalhes e jogou tudo na culpa da economia? Ah, meu empreendimento não deu certo porque estava em crise. Foi mesmo, porque teve gente que na crise continuou crescendo. Então, reinterpretar o passado sem vaidade, sem preconceito, sem respostas prontas. Imaginem vocês, Platão era um cidadão extremamente chato, ele fazia uma coisa chamada diálogo. Vamos dialogar sobre o que é o amor? Vamos. A primeira condição é vocês aceitarem que não sabem. Se acharem que sabem alguma coisa, vão querer impor ideias prontas em cima de mim, não tem diálogo. Então eu não sei por que as coisas deram errado, deixa eu revisitar, deixa eu repensar o passado, encontrar mais dados aí. E no presente, atenção. A atenção não desconsidera fatos por causa de preconceitos. Saber ouvir. O que está acontecendo agora? Ah, tem uma crise. Por quê? Porque tal político, ou tal frente, ou tal coisa fez tal coisa. É isso. Isso é um aspecto da realidade. Vai olhar outros. Ouve de todo mundo. Depois pega tudo isso e faz uma síntese tua e toma uma decisão. Não tenha medo de ouvir vários aspectos de uma mesma questão. Não polarize. Quem tem amor à verdade quer saber todos os ângulos. Você já viu uma briga se você ouve um lado só? Você percebe que é uma realidade totalmente diferente da do outro lado? Se eu quero ser justo, não é bom ouvir os dois? E depois olhar de cima, de fora, para chegar a uma conclusão? Não entre em mentalidade de tribo. Quanto mais você pensar, quanto mais você ouvir diferentes pontos de vista, mais você enriquece a sua possibilidade de decisão. Isso é uma coisa curiosa, por exemplo, dentro do empreendimento, isso é muito comum. Eu vou ouvir todos os meus operários, se ouvir, cada um deles vai te dar um dado interessante. Talvez algumas coisas não sejam muito corretas, mas pelo menos um dado interessante ele vai te dar. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer? Olhar no YouTube todo mundo que fala mal das minhas palestras. Se eles soubessem o tanto que eles me ensinam, alguma coisa sempre tem. Isso exige uma certa humildade, uma certa coragem, um certo ânimo de aprender. Uma situação, eu tive um problema, deixa eu ver o que aconteceu, o que todo mundo está pensando desse problema. Ver por diversos ângulos. A atenção não pode pressupor, ela tem que colher dados da realidade. Então eu vou ver por vários ângulos uma situação, para chegar a uma síntese minha. Não vou tomar posições estereotipadas nem preconceituosas. O que nós temos, por exemplo, hoje no Brasil, é um embate de tribos. Normalmente não pensaram em se colocar no lugar do outro. Isso exige coragem, exige admitir que nós somos donos da verdade. Entende? No empreendimento,
comportamento, um cidadão que eu visse todo mundo, eu fico imaginando quão sólida seria uma empresa como essa. Você já deve ter ouvido falar que uma vez um cidadão construiu uma franquia, que existe até hoje no Brasil, não vou citar nomes. Esse cidadão construiu uma padaria em Salvador. A partir de uma padaria, ele ficou rico. Aí você pensa, como é que pode ficar rico com padaria, gente? Coisa mais batida. Todo dia antes de sair, ele ouvia todos os seus funcionários e antes de dormir pensava como é que no dia seguinte podia ser melhor. Ou seja, nenhum dia era igual ao outro. Antes de dormir, ele pensava em tudo aquilo e pensava como podia ser melhor no dia seguinte. Aí ele pensava, fulano vem tal hora para pegar o pão. Eu vou deixar a fornada de fulano separada. Fulano gosta do pão branquinho. Eu vou deixar o pão branquinho separado para ele. Fulano vem de 2 quadras. Eu vou botar um motoboy e vou levar lá na casa dele. Ele não precisa nem vir. Todo dia ele não dormia sem ouvir todos os seus funcionários e pensar numa forma de ser melhor no dia seguinte. É fantástico como é que a existência do outro te dá a possibilidade de enriquecimento se você não se considera dono da verdade. A imaginação ela é muito provocada, muito estimulada para ouvirmos outros pontos de vista além do nosso. Então a atenção no presente, isso é fundamental, saber ouvir. Vocês vão ver quem gosta de mitologia nórdica. O deus Odin era sábio, porque ele saía perguntando tudo para todo mundo. Que esperto, né? Todo dia ele andava, perguntava tudo para todo mundo, no final do dia ele sintetizava e era sábio. Saber ouvir, isso é fundamental. Pulamos aqui alguma coisa. Voar e depois enquadrar em fundamentações. Ou seja, aí estamos trabalhando já com futuro. Futuro, gente, é imaginação. Mas você não pode estar dentro da caixinha. Você tem que imaginar que as coisas não estão todas pensadas. Há anos vem sendo feitas de um jeito, talvez haja aí nas entrelinhas outras possibilidades. Inovar, pensar diferente, ousar, levantar voo e depois encaixar nos dados da realidade. Vocês veem como é que nós estamos vivendo um momento histórico interessante? O cidadão olha para a sociedade e vê. Há hotéis, todo mundo viaja, todo mundo gosta de férias, os hotéis são caros, isso dificulta as viagens. Todo mundo tem, às vezes, muita gente tem um apartamentozinho que está lá fechado, uma casinha que está lá fechada, que poderia alugar pela metade do preço do hotel. Vou lá, falo com o dono, falo com o cliente, Airbnb, não é isso? Quem quer pensar que aí havia uma fresta de uma oportunidade? Aí entra o OLX no lugar dos classificados, entra Uber no lugar dos táxis, havia uma fresta de oportunidade. Mas se eu pensar, o problema de transporte urbano está resolvido, já tem isso, já tem táxi. O problema de hotel, já tem hotel, não. Sempre há frestas. Você pensa no inusitado, procura saídas diferentes do que foi feito até agora, e isso exige saber trabalhar no plano das ideias, saber construir no plano das ideias. Vocês vão ver que sempre que há crises, muitas pessoas estão indo para a Bíblia e tem um que está subindo. Esse ousou pensar. Esse ousou pensar. Que é uma coisa muito rara nas nossas dias. Talvez alguns aqui lembrem de uma coisa que aconteceu há uns 30 anos atrás, o pessoal da minha faixa etária, muita gente jovem não vai lembrar de nada. Mas 30 anos atrás começou essa onda de sequestro relâmpago e houve um que foi inteiramente televisionado em São Paulo. O cidadão estava dentro de um banco, tentando assaltar o banco, a polícia chegou e ele resolveu fazer reféns. Alguém lembra disso? Aquilo era uma grande novidade na época, tudo na Rede Globo. Aí, pegaram como refém um jovem, seus 20 e poucos anos, e seu avô, um senhor já com uma certa idade. Aí, filmando, os bandidos levando os dois para dentro do carro. O jovem estava totalmente paralisado, gente, parecia um robô, catatônico, apavorado. E o cidadão, o ancião, ele parecia que ia para o passeio no parque. Abanava para a imprensa, conversava com o bandido, não sei o que, gesticulava. Ele estava absolutamente espontâneo, ninguém estava entendendo aquilo. Aí entrou um bandido no banco da frente, o bandido no banco de trás, o jovem na frente, paralisado, e o velho no banco de trás. Um dirigindo e o outro com a arma. De repente, gente, sem mais nem menos, aquele velho gesticulando, abanando, falando, ele pegou a arma do cidadão e jogou pela janela. Foi assim, pum! Ele estava tão espontâneo que ninguém podia imaginar o que ele ia fazer. A pessoa que está paralisada, você imagina. Você percebe que quem está espontâneo, quem está lúcido, quem ousa pensar no futuro, parte para o imprevisível, se
sai, às vezes, das situações mais difíceis. Quem ia imaginar uma coisa daquela? Dali podia ser qualquer coisa que poderia sair, porque ele estava tão espontâneo e tão lúcido, que poderia sair qualquer coisa. Agora, numa crise, a primeira coisa que a gente faz é pânico e ninguém pensa. Vai sair o manjado. Ou vai ficar paralisado ou vai surtar. As duas coisas todos estavam preparados. Agora, alguém tão lúcido eles não estavam. Percebe que isso funciona no assalto, funciona na tua vida pessoal, funciona no empreendimento. Lucidez, autocontrole e capacidade de imaginar o inusitado. Nunca tinha visto alguém sair de um assalto assim. Ele saiu. Então, não pensar no quadradinho. Se a gente estivesse aqui fazendo um curso de planejamento de tempo, eu ia colocar 1000 exercícios para tentar fazer com que vocês pensassem uma saída que não é a que todo mundo faz. Incêndio. Morre mais gente pisoteada do que a gente queimada, vocês sabem? E ninguém pensa. Não usa a imaginação, não tenta planejar uma coisa estratégica, não trabalha com... Todo mundo trabalha com pânico. Fica bloqueada a imaginação. Então, o sonho pode ser louco. Eu quero construir uma coisa genial, mas o sonhador tem que ser lúcido. Com os pés no chão e a cabeça no céu. Saber criar coisas inusitadas no futuro. Plantar voo e depois enquadrar no mundo. Aí então temos memória, que reconsidera o passado, interpreta e aprende do passado. Atenção, que considera todos os ângulos do momento presente. E imaginação, que pensa fora da caixinha. Que é uma frase que está super estigmatizada, né? Mas é assim. Imaginação parte para o inusitado. Ousa pensar por si própria. E quem consegue fazer isso, esses foram os que mudaram a história. Já estamos acabando, vamos abrir para as perguntas de vocês. Sabe qual é a diferença entre um louco e um sábio? O louco vai para o plano da imaginação e sabe voltar. Fica perdido lá. O sábio vai, volta e aplica as coisas que ele viu lá aqui. Mas, em geral, viram a mesma coisa. Partir para coisas geniais, grandiosas. E trazer para cá, saber fazer a ponte. Se consegue fazer isso, transforma a realidade à sua volta. Mas, em geral, nós ficamos numa terceira possibilidade. Não vemos nada em lugar nenhum e ficamos repetindo o que todo mundo faz aqui. O sábio é aquele que vê como o louco vê, mas sabe voltar para o mundo e aplicar. Então, nós temos um hábito. Eu sou um planejador, tenho um empreendimento. O que eu faço? Eu pego a minha visão pessoal dessa empresa, mas os dados técnicos e estatísticos, e ignoro qualquer outra realidade. Eu penso assim, jogo estatísticas e vou fazer tal coisa. Isso, em geral, funciona por um período, daqui a pouco não dá mais. Nós temos que estar crescendo. Vocês sabem um prazo que se diz, por exemplo, para que o relacionamento teu se mantenha cada vez mais produtivo e sadio? A cada 5 anos você teria que ser uma pessoa muitíssimo diferente do que era antes, senão você começa a desgastar o relacionamento. Sabia? O outro muda, você tem que mudar também, tem que crescer junto, tem que crescer resposta a uma fase diferente da vida. Se um dos dois congela, o relacionamento racha. Um se move, o outro está congelado, o relacionamento racha. Para o relacionamento dar certo, tem que ser assim. Para ensinar um filho, tem que ser assim. A cada idade, você tem que crescer junto com ele e achar respostas antes que ele faça a pergunta. Você não pode ficar congelado. No empreendimento, numa profissão, também é assim. Ele tem que ser capaz de ir avançando no plano de imaginação. Em torno dos mesmos valores. Não vou deixar de ser justo, não vou deixar de ser honesto, não vou deixar de ser bom. Mas como eu vou aplicar isso no mundo, vai ser sempre, eternamente renovado. Isso vai me exigir sempre repensar a mesma coisa. Não fazer duas coisas do mesmo jeito. Sempre repensar. Vocês sabem como é que os indianos, uma das orações do hinduísmo, que eu acho muito bonita, que eles rezavam lá para os deuses deles e diziam que eu faça o meu melhor hoje, mas que amanhã eu possa mais. Que eu faça o melhor que eu posso hoje, mas que amanhã eu possa mais. Não posso ficar sempre podendo a mesma coisa, senão não beneficio nada. Ou seja, expandir possibilidades, desenvolver a capacidade de pensar fora da caixinha. Outro erro que é muito comum em todos os campos, que bloqueia a nossa imaginação, o erro de estimar ao invés de avaliar com clareza. Lembram da frase bíblica? Pelas vossas obras vos conhecerei. O que foi que você fez no passado que deu certo?
Bom, eu fiz tal iniciativa empresa e deu certo. Às vezes deu certo porque o contexto econômico daquela época estava muito bom, mas não foi pelo que você fez. Porque o que você fez na sua vida pessoal fez um estrago tremendo, não podia ter dado certo na empresa. Às vezes as circunstâncias ali te empurraram, mas o que você fez não foi tão bom assim. Teve que ter a capacidade de rever as suas posições. Existe um sofisma clássico, que é aquele que diz, depois disso, logo por causa disso. Você sabe o que é sofisma? São as formas enganosas de pensar. Depois disso, por causa disso, é o seguinte: tomei o tônico ou mata ou cura e curei a minha falta de dinheiro. Isso aconteceu depois, mas não foi por causa do tônico. Entende? Às vezes certas posturas que eu tive na vida no passado deram certo por outras coisas, não por causa das minhas posturas, porque elas nunca foram boas. Eu tenho que rever. Não sempre deu certo assim, nunca deu certo. Só que você tinha sorte, agora não tem mais. Então, rever as condições do passado, aprender do passado e ousar pensar em novas causas e novas atitudes para o futuro. Ou seja, pelas vossas obras vos conhecerei. Deixa eu ver o rastro que você deixou no mundo, ver as consequências que produziu em todos os setores da tua vida. Não pode ter dado certo num só e nos outros ter sido um desastre. Eu sou péssimo em relacionamento, sou péssimo para educar meu filho, não tenho paciência com ele, mas na empresa eu estou muito bem. Tem uma coisa errada. Deve ser seus funcionários que são muito bons, porque esse princípio não dá certo. Não está dando em lugar nenhum. Por que daria aí? Tá? Pensar globalmente na vida, comparar as nossas atitudes, refletir sobre o passado, estar atento no presente e projetar mudanças para o futuro. Mais uma vez, do ponto de vista econômico, serve para qualquer um que trabalhe em grupo, não necessariamente para empreendedores, mas se você trabalha, sempre trabalhamos com pessoas. Né? Quando é que o seu trabalho dá certo? Quando produz bons resultados? Materiais? Se você fabrica camisetas, boas camisetas? Se você fabrica vasos, bons vasos? E as pessoas que estão à sua volta? Todas arrebentadas? Não. O trabalho deu certo quando as coisas dão certo e as pessoas estão bem, quando elas crescem no processo. Se existe uma coisa rara, gente, não pense, ainda que você não seja um empreendedor, você é um líder dentro da sua casa, você é um líder dentro da sua vida. Se existe uma coisa que não dá certo, é não considerarmos a autoridade humana. Vocês conhecem as 3 autoridades? Para você fazer qualquer coisa, qualquer trabalho que dê certo? A autoridade técnica, saber fazer. Eu construo de cadeira, eu tenho que saber fazer cadeira. A autoridade moral, trabalhar junto, não ficar só dando ordens e não participar do processo. Terceira, a autoridade humana, pensar também nas pessoas e não só nas coisas. Essa é muito rara. Essa é muito rara. Pensar nas pessoas do processo. Uma coisa bem feita não é só aquela que gera no final bons produtos, é aquela que gera bons produtos e todo mundo termina bem. Considerar eles como um quesito de sucesso. Que todo mundo que participa do processo cresça dentro do processo. E não que gere apenas resultados materiais. Parem para pensar sobre isso. No nosso momento histórico, a autoridade humana é extremamente rara. Então nós achamos que o que motiva as pessoas é só o resultado financeiro. Não é. Não é. Pensem na Apple. Todo mundo conhece, a maçãzinha. Na época que saiu a Apple, gente, saiu um monte de outras empresas equivalentes que se diz que tinham produtos até melhores que a dela. Por que as pessoas investiram na Apple e ela deu certo e as outras faliram? Por causa de uma ideia. As pessoas investem em ideias e não em coisas. Um funcionário é motivado não é só porque ele ganha bem ou mal. É porque a ideia pela qual ele está trabalhando, ele acredita, investe nela, se entusiasma por ela, se motiva. Então a Apple vendia uma ideia da simplicidade e eficiência, não é isso? Simples, belo e eficiente. As pessoas gostaram da ideia. O produto era a mesma coisa que qualquer outro produto. Mas é a ideia. As pessoas se envolvem, se apaixonam por ideias. As pessoas necessitam de ideias para se motivarem. Como é que você está tentando motivar as pessoas à sua volta? Na sua família, qual é a ideia? Na sua empresa, qual é a ideia que você está buscando? Onde você quer chegar? Não tenho metas. Mas pagam muito bem. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Como eu falei para vocês, estamos tentando aplicar em 2 planos. Na vida pessoal e também numa vida profissional. Que foi o que me propuseram. Tentando pensar, a gente poderia pensar em 10 outros planos. Eu poderia
poderia falar de você dirigindo no trânsito. E é a mesma ideia que faz você ser um bom motorista. Sabe por quê? Porque a gente está conduzindo um veículo o tempo todo. Às vezes eu olho uma pessoa, a maneira como ela dirige me diz se ela tem autocontrole, por exemplo. É fatal. Papum. Observa como ela dirige. Depois olha como é que ela perde a paciência diante das circunstâncias. Em geral, não vou dizer isso para vocês, não ficar com raiva de mim, mas é verdade. Em geral, as pessoas coléricas não costumam ser muito boas motoristas. Percebam que a vida tem certas leis que se aplicam em todos os lugares. O descontrole diante de circunstâncias funciona em todos os lugares. Mal. O autocontrole funciona em todos os lugares. Bem. A autoridade humana funciona para educar o seu filho e funciona para fazer uma empresa dar certo. Bom, erro de considerar que a motivação é só econômica, já falamos. As empresas são pessoas e não só paredes e máquinas. Despersonalizar aquilo que fazemos, isso não é uma questão pessoal. Tudo é uma questão pessoal, tudo é feito de pessoas. No final das contas, você acha que nós vivemos ao mundo para fazer coisas ou para construir seres humanos, começando por nós mesmos? Quais são as coisas que a natureza precisa que a gente faça? Máquinas voadoras, ela já faz, muito planeta voando. Seres que viajam à velocidade da luz, já faz a luz. A única coisa que não pode fazer por nós é a construção de seres humanos, porque isso a gente tem livre-arbítrio, ela não pode forçar. Então essa é a função principal, que um processo no final todo mundo saia melhor do que entrou, que eu seja fator de soma em tudo aquilo que eu participo. Na vida econômica, na vida financeira, na vida familiar, em tudo. Eu seja fator de soma e as pessoas que participam do processo comigo sejam convidadas a crescer. Não venham me dizer que uma coisa dá mais certo sem inteligência do que com inteligência. Que dá mais certo sem amor do que com amor. Não conheço nada que seja assim. Ainda que seja um empreendimento material, não dá certo, não é melhor sem valores. Não existe isso. Né? Então você coloca valores dentro do processo, com certeza tudo se aperfeiçoa. E aqueles que participam do processo crescem dentro dele. A autoridade humana, já falamos um pouco sobre ela, né? Já é hora para vocês perguntarem. Fiquem calmos, os mosquitos estão todos refletindo, não estão se importando com vocês. Mais uma vez, dentro de uma mentalidade humana, empresarial, dentro de um processo, o que vale mais são os seres humanos. Sejam eles seus amigos, seus fornecedores, seus clientes, seus funcionários. Dentro de um processo, a primeira coisa que se pensa são os seres humanos. Então, vocês são testemunhas disso. Quando hoje se quer, por exemplo, quando se trabalha com venda de algo, vocês percebem que é muito comum que se explore o pior das pessoas associado àquele produto? As paixões, os desejos. Como é difícil que uma pessoa tente explorar nos seus clientes aquilo que ele tem de melhor. Ou seja, eu vou vender maçãs. Eu vou vender tentando fazer com que as pessoas, ao comprar essa maçã, lembrem de uma reflexão que eu coloquei no comercial, lembrem de uma bela paisagem, lembrem de beleza, lembrem de nobreza. Não. Tudo está associado a situações de desejo. Nós colocamos as coisas associadas àquilo que as pessoas mais gostam e não àquilo que elas mais necessitam. Percebem isso? Então, eu fiz uma política dentro do meu site, da minha página do Facebook. Não entendia nada de Facebook. Quando eu resolvi abrir uma página, tinha um monte de preceitos técnicos dizendo que eu não tinha que fazer. Eu falei, não vou fazer nada disso, vou colocar do meu jeito. Só vou colocar coisas que elevam a consciência das pessoas. Não investi um centavo, o negócio explodiu. Aí o site dizia, não coloque palestra de 1 hora que ninguém gosta. Só tem palestra de 1 hora lá, explodiu. Você percebe que não tem receita pronta para nada. Dá o teu melhor que vai dar. Ou seja, puxa as pessoas para cima, que vai dar. Todo mundo gosta de beleza. É muito diferente eu colocar uma pessoa, sei lá, consumindo um produto dentro de uma vibe, uma baderna qualquer, ou colocar essa pessoa consumindo esse produto olhando para o pôr do sol, refletindo. Inspirar as pessoas, através de um objeto, tomá-lo como símbolo e remeter a alguma coisa melhor. Trabalhar para que as pessoas cresçam. Não manipular. Somar. Nós estamos cheios de manipuladores que querem que você faça qualquer coisa contanto que dê lucro. Não, eu quero que você cresça. Eu quero colocar dentro do processo um elemento que faça com que os meus clientes saiam ganhando, não sejam explorados. Que os meus funcionários saiam ganhando, não sejam explorados. Que todo mundo que participe do processo comigo saia ganhando no final.
Eu quero que as pessoas cresçam. E esse é o meu principal produto. Não manipulo. Tudo aquilo que é necessário pode ser valoroso, pode ser benéfico. Se as pessoas necessitam de um chapéu, através desse chapéu eu posso transmitir alguma coisa boa. Então, se algo é necessário, pode ser transmitido de uma forma que puxe o melhor das pessoas à tona. Ou o contrário. Dependendo da forma como você lida com isso. Percebam que isso é uma coisa que hoje está começando a se difundir a nível internacional. As pessoas estão começando a perceber que ninguém aguenta mais ser explorado, que as coisas que dão certo são as coisas que pensam nas pessoas. Quebram paradigmas, pensam nas pessoas. Isso é um processo que hoje se expande a nível internacional. Aí estou explorando mais um lado profissional com você. Mas também assim numa relação pessoal. O egoísta que queria que o parceiro lhe servisse, não vai ter companheiro para 5 anos, vai terminar sozinho. Se você quer ter relações profundas, aprenda a pensar no outro. O egoísta que cria o filho como plano de previdência privada, esse filho não vai suportar, vai embora, não vai querer realizar as fantasias dele, vai querer viver a sua vida. Dá certo quando eu penso no bem dele, sem interesse. Tudo dá certo na vida de acordo com o grau de generosidade e entrega que você coloca nas coisas. Sabe por quê? Porque as coisas mais bem feitas que a gente faz, a gente imita da natureza. Quando inventaram uma hélice, estavam imitando daquela semente que sai girando pelo ar. Quando inventaram a aerodinâmica, estavam imitando dos patos que saem voando em V. Olha uma mangueira. Quantas mangas você precisa para produzir outra mangueira? Uma só, né? Mas a mangueira produz centenas. Ela produz para si e para os demais. Ela é generosa. A natureza é generosa. Se ela não fosse assim, não estaríamos aqui. E se nós queremos fazer coisas bem feitas, será que não dá para aprender com ela? Ser generoso, gerar, dar vida. Quebrar a ideia de que sucesso econômico está associado a egoísmo e manipulação. Continuando na nossa história, eu sei que vocês não estão acreditando mais em mim, mas agora está acabando mesmo. Então, ter memória, atenção e imaginação. E ensinar aqueles que lideram a desenvolverem esses potenciais. É aquilo que eu falava para vocês. Investidor versus manipulador. Investidor investe não só nos produtos, investe no ser humano. E aí todas as coisas crescem juntas. Não venham me dizer que um ser humano que está massacrado vai produzir coisas cada vez melhores. Criatividade, interesse, motivação são elementos de qualificação que não tem como forçar. A pessoa desmotivada é mecânica, é pobre, é rasa. Eu dou motivação às pessoas quando eu dou ideias, quando eu faço elas se envolverem com ideias, quando eu sou generoso e quero do fundo do meu coração que todo mundo cresça junto. Todo mundo já está começando a perceber que o egoísmo leva a sociedade à falência, em todos os campos. Né? Aperfeiçoamento do ser humano deveria ser o objetivo principal em tudo. Fabricarei suco, bolsas, tecidos e através disso eu transmitirei esperança. Embutido em tudo isso vai haver esperança. Vai haver requinte, vai haver beleza, vai haver vontade de que o outro perceba o meu sentimento, a minha intenção, que foi através daquilo. Eu não fiz qualquer coisa, eu fiz o meu melhor. Isso é passado através de qualquer coisa que você produza para a sociedade. Em qualquer profissão, você pode fazê-la como ser humano e vai ser melhor. Não veio me dizer que sem inteligência, sem bondade, sem vontade, dava mais certo. Não é. Isso é uma ilusão. Eu fico espantada de ver como em um determinado momento, gente, uma pessoa vai e quebra um estigma. E estoura de tanto crescer. Essas coisas são boas para a gente aprender. Chegou um determinado momento no mundo que, por exemplo, as empresas, o Japão era um modelo disso, as pessoas chegaram aos 50, 50 e poucos anos, todo mundo aposentado, tinha uma nova geração que vinha com novas ideias. Sabe o que aconteceu? A China pegou esses aposentados de 50 e poucos anos, trouxe tudo para elas, que estavam cheios de experiência, e colocou liderando as empresas dela. Estourou a China. Essa ideia de que tem que renovar tudo e desprezar a experiência, hoje é coisa do passado. Mas há 20 anos atrás, era a administração de empresas de ponta. Algum dia alguém chegou e pensou, esse negócio está aí, é uma coisa errada, porque a vida inteira eu formo o cidadão para ele ter experiência, não é porque ele tem, eu mando ele embora e coloco alguém para inovar? Como assim? Começando sempre do zero. Quando você ousa pensar em soluções mais humanas e fora da caixinha,
As pessoas renovam e criam e transformam a sociedade a partir dessa capacidade de imaginação, e transformam a si próprios. O grupo, seja a sua família, seja a sua empresa, deve ser capaz de se focar em projetos que vão além do ganho pessoal, ambição, e da projeção pessoal, vaidade. Isso é garantia de sucesso em todos os campos da vida. Os grandes homens foram os que muito deram, e não os que muito retiveram, os que muito tinham, os que muito entregaram. Esses foram os grandes. E essa lógica, se não mudarmos o mundo assim, não vai ser de outro jeito. Sabe por quê? Porque a base de todos os problemas do mundo está no egoísmo. Isso é Tibete, é uma frase tibetana. Diz que a base dos problemas do mundo, todos eles, econômicos, sociais, políticos, pessoais, está no egoísmo. Então eu quero renovar, quero empreender, quero renovar as minhas relações, quero renovar a mim mesmo. A primeira coisa que faz é combater o egoísmo. É a base de qualquer empreendimento de sucesso. Ainda que esse empreendimento seja a construção da tua vida, que também é um grande empreendimento. Imaginação, inteligência e vontade servem apenas para quem pretende subir a pirâmide. Porque uma imaginação, vontade e inteligência e quer simplesmente gerar efeitos materiais só para mim, ela não vai se renovar. Entendam o seguinte, como é que eu sei se eu estou subindo ou descendo a pirâmide? Se eu estou subindo a pirâmide, eu estou ficando mais unida às pessoas à minha volta, né? Vai afunilando. Se eu estou ficando mais desunido, é sinal de que eu estou descendo. Então, quando você integra mais um grupo dentro de um projeto, integra mais as pessoas dentro do teu sonho, é sinal de que você está subindo. Egoísmo, onde eu penso nas coisas só para mim e cada um que se vire, está descendo. É a verdadeira imaginação, o verdadeiro amor, é assim. Você percebe que isso é intuitivo? Ela diz, desculpa, como é seu nome? A Nájila diz, eu estou apaixonada. E eu pergunto, por que, Nájila, você se apaixonou por esse rapaz? Ah, ele ganha muito bem, você já viu? O salário dele. Você vai dizer, isso não é amor, isso é um empreendimento, isso é uma bolsa de valores. O amor tem que ser ascendente. A imaginação tem que ser ascendente. Visar a unidade, visar o bem, não pode trabalhar com interesses egoístas. Tudo que tem valor na nossa vida não está guiado pelo egoísmo. Tudo que dá certo na nossa vida não está guiado pelo egoísmo. Isso é uma coisa para vocês questionarem. Procurar na sua vida, por trás de todos os problemas, onde está o egoísmo. Se os tibetanos têm alguma razão, lá no fundo deve estar o egoísmo escondido, por trás de todos os problemas. Tá? Equilíbrio e harmonia, busca em todos os campos é garantia de sucesso. Então, eu coloquei um exemplo bem material. Uma pessoa que sabe lidar com valores, que sempre vai ser justo, sempre vai ser fraterno em tudo que ele faz, mas sabe se adaptar ao momento histórico em que ele está, sabe inovar, é imaginativo. Ele sabe lidar com o fixo e com o mutável. Isso influencia a vida dele até na hora que ele vai lidar com o fluxo de caixa da empresa dele. Ele sabe lidar com a liquidez e com o patrimônio que está imobilizado, senão vai à falência. Ele sabe lidar com as coisas que permanecem e com as coisas que se vão, porque senão ele entra em depressão. Ele sabe lidar com o fixo e com o mutável. Até para administrar caixa de empresa, ele precisa disso. Você já viu a empresa falindo porque não tem liquidez? Tem um monte de patrimônio, mas não tem liquidez? Ele não consegue pagar os seus fornecedores, não consegue crédito, puf, perde tudo. Desvaloriza as suas ações de mercado, desvaloriza seu patrimônio. E uma pessoa que não sabe lidar com as perdas, também não vai à falência assim? Não sabe lidar com aquilo que é fluxo? Não tem algo essencial ao qual ele se apega, não tem um eixo, não tem valores, também vai à falência. Então, os princípios são sempre os mesmos. Tem um centro de valores, mas saber inovar naquilo que é flutuante, saber ser imaginativo, saber ousar. Respeito às coisas e uma dose de generosidade. Existe uma coisa que eu desconfio, gente, e não só desconfio, teve um monte de gente por aí, filósofos do passado que falavam, é que uma pessoa que tem bom sucesso econômico é uma pessoa que tem generosidade e tem respeito pelas coisas. Tem um professor em Nova Acrópole, que é um grande professor de economia pessoal, dá esse curso para todo lado.
Eles dizem, uma pessoa que não se abaixa para pegar uma moedinha na rua, provavelmente é uma pessoa que tem problema econômico. Pessoa que estraga seu liquidificador na segunda vez que usa, é uma pessoa que deve ter problema econômico. Um grande respeito por todas as coisas e generosidade. Gera uma tendência a que o fluxo de energia se concentre nele. É uma lei da natureza. Aquele que faz a energia girar, atrai a energia para si. Sabe respeitar todas as coisas. E, ao mesmo tempo, não se sente dono de nada. É generoso. Calil Gibran costumava dizer, nós somos um posto de enriquecimento dos dons da vida. As coisas passam por nós, a gente as enriquece. E elas seguem seu curso. Eu dou o melhor de mim, mas deixo as coisas seguirem seu curso. Não me sinto dono, não quero as coisas apenas para mim. Então, generosidade e respeito era considerado, dentro de uma tradição indiana, por exemplo, sucesso das pessoas que se davam bem economicamente. Olha que engraçado. Mas se você vai fazer um curso de empreendedorismo, te fala que você tem que ser generoso e respeitoso com as coisas? Às vezes isso é a base de uma pessoa que é bem sucedida no plano material, sabe respeitar o mundo material. Não retém, porque a água apodrece, e respeita as pequenas coisas da vida. Dá valor certo às coisas. As coisas não têm só preço, têm valor. Eu coloquei essa frase para vocês porque eu acho muito interessante. A gente poderia falar, por exemplo, de Stephen Hawking, que morreu há pouco tempo, que também é um cidadão brilhante, com uma dose de, digamos assim, autonomia física muito pequena. Esse cidadão também é um bom exemplo. Jean-Dominique Bauby, pior ainda do que o Hawking, ele só movia um olho. Um olho. Ele foi um grande literato, foi um grande escritor, uma pessoa de grande sucesso na vida. Um olho. Ele dizia o seguinte: decidi parar de ter pena de mim mesmo. Além do meu olho, há duas coisas que não estão paralisadas em mim: minha imaginação e a minha memória. Além do meu olho, eu tenho imaginação e tenho memória. E com isso ele fez sucesso. Agora coloca 2 olhos, 2 pernas, 2 braços, sem imaginação, sem memória. Não vai dar. Certo? Atributos humanos que às vezes a gente não mobiliza, nem conhece, nem sabe o que tem. Potências internas do homem. Isso é que nos humaniza. E por fim, eu trouxe para vocês essa frase de um pensador chamado Carlyle, que ele diz o seguinte: se queres semear algo que seguramente dará frutos, semeia nas infinitas faculdades do homem, em sua inteligência, em seus valores e em sua imaginação. Ao invés de investir só fora, investe dentro. Gera matéria-prima, virtudes, valores, desenvolve o teu potencial humano. Aprende a pensar, combate a inércia mental, aprende a controlar o egoísmo, aprende a pensar fora da caixinha, aprende a examinar cada situação que a vida coloca diante de você, ou seja, traz à tona os teus poderes latentes humanos. Porque não existe resposta melhor para o mundo do que a resposta de um ser humano. Instinto, pânico, violência, isso é uma resposta animal. Não tem jeito disso dar mais certo do que uma resposta humana. Começarmos a ter motores humanos na ação, valores humanos, desenvolver os potenciais humanos. Isso é economicamente um grande negócio, humanamente um grande negócio, socialmente um grande negócio. Valores por trás da ação humana. Querer, sobretudo, ser humano e ajudar as pessoas, através do teu exemplo, a crescer. Querer ser um fator de soma. Imaginem que um dia vamos estar diante da morte. Diz que, nessa hora, a única coisa que vale é o que você somou na vida das pessoas e na sua própria. Quando você cresceu como ser humano. Só é realmente teu aquilo que nada nem ninguém pode tirar de ti. Os valores que você construiu em si e que permitiu as pessoas terem através de você, isso é o teu patrimônio. E se não tem esse, os outros também vão ser muito duvidosos. Bom, isso é basicamente o que eu queria trazer para vocês. Como falei de início, adaptamos um pouco a ideia da imaginação, que na palestra que temos no YouTube eu trabalhei apenas com o aspecto psicológico, humano, adaptei também um pouco para o plano empresarial, para o plano financeiro, só para mostrar para vocês. Eu poderia falar essa mesma palestra voltada para a educação de filhos, dava. Voltada para uma coisa que parece quase impossível, harmonizar o seu casamento, dava. Dava. São as mesmas ideias. São as mesmas ideias. E funciona. Lembrem da história de colocar massa na parede. A mesma ideia, se deu aqui, dá em vários lugares.
Então, pensem a respeito de quais ideias suas são realmente suas. Essa é uma pergunta muito importante de se fazer. Bom, eu fecho lembrando do nosso site. Vocês podem entrar lá, dar uma olhada nas escolas que temos no Brasil. De repente, um dia chegamos aqui. Então, por enquanto, você for visitar alguma cidade, vai lá conhecer e conheça o nosso material no YouTube. Que é feito com muito carinho exatamente para compartilharmos aquilo que recebemos. Uma maneira de pensar filosoficamente a vida. Sua filosofia é isso que eu passei para vocês. É uma coisa prática. Te ajuda a responder melhor a vida. E espero que seja útil para vocês de alguma maneira. Agora vamos lá, as perguntas?